bom que você veio. Vamos crescer, vamos ouvir verdades. A palavra de Deus é vida para nós. E Deus colocou no coração do pastor Edmundo, ele compartilhou com a gente. Que boa notícia, domingo tem um recado do pastor. E ele compartilhou conosco, os pastores, sobre a igreja que sabe quem ela é, ela avança. E ele bateu nessa tecla conosco, porque à medida que nós sabemos quem nós somos, nós podemos proteger o nosso direito de ser roubado. E nós avançamos, porque não somos enganados. Um povo que sabe quem é, você tem a plataforma para a saúde, um povo que sabe quem é forte. O povo que conhece o seu Deus é forte. Então, nós precisamos saber quem nós somos, saber nossos direitos, ter nossa identidade e avançar, entender nosso propósito e avançar. Eu compartilhei aqui semana passada sobre o apóstolo Paulo, que em determinado momento ele ia receber uma penalidade, ele levantou, olha, eu sou cidadão romano, ele levantou um direito, isso no natural. Veja, ele tinha um conhecimento natural e aquilo ali veio a ser uma proteção para ele. Então, nós precisamos saber nossos direitos, para que o inferno não nos engane, para que Satanás não nos escravize, porque nós somos livres, igreja. Somos livres e o inferno quer escravizar um povo livre. Quer botar as grades lá, quer manter o povo em cativeiro, quando Jesus já quebrou toda prisão, a porta está aberta, o inferno quer manter a igreja dentro do cativeiro. Mas a gente precisa conhecer quem nós somos, por isso a importância de uma igreja que sabe quem é, uma igreja que sabe que é amada, que é perdoada, justificada, que tem a bênção, as promessas, sabe que é filho, sabe do compromisso que Deus tem em cuidar de nós. Sabia que existe promessas, existe um compromisso de Deus em cuidar de você? Ele te comprou e agora você pertence a quem? Nós pertencemos a Ele. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele é o pastor. Salmo 23 diz o quê? Que o pastor leva as ovelhas a pastos queimados. Muito bem, verdejantes. Isso é o caráter dele. Ele te leva a passos verdejantes. E verdejantes o verde é vida. É um pasto bom, é algo bom. Ele te leva a águas tranquilas, porque Deus quer o nosso melhor, mas isso é um compromisso dele. Ele nos leva. Mas se eu não o sigo, não vai funcionar. Então, eu tenho que entender a minha parte, porque a parte dele, ele assumiu esse compromisso. Eu vou cuidar da minha igreja, mas a minha igreja tem que me escutar. E veja, Deus, ele declara isso, se meu povo me escutasse, porque o coração dele me escuta, se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor e fizerem o que ele ordena, vocês serão abençoados, serão uma nação abençoada. E Deus quer isso para nós, Deus quer que você seja abençoado. Aliás, você já é abençoado, amém? Você já é. Pastor, eu já sou ou eu vou ser? Você já é. Mas eu quero experimentar a manifestação, sim, aí isso é importante. Você é abençoado, mas nós queremos experimentar a manifestação da bênção, assim como você tem a presença de Deus. Quantos aqui são filhos aqui? Digam amém. Então você tem a presença, mas pastor, eu quero experimentar a manifestação da presença, porque Jesus disse lá em João 4, que se nós crermos nele, do nosso interior fluirão rios de água viva. Então todos nós temos a presença de Deus, mas a manifestação da presença é diferente. Aqueles que creem, aleluia, é para mim, para você. Então isso é crescente, e Deus tem isso para nós. Vamos fluir com Deus, vamos deixar isso no nosso coração em aberto para ele. Pai, eu quero a tua manifestação, eu quero. Gera fome no meu coração, gera sede. Estava vindo para cá no carro, estava escutando uma mensagem com minha esposa, do pastor Luciano Subirá, que justamente estava falando sobre isso, a importância de nós termos fome e sede de Deus.
sabe, não preenchermos, é porque o homem tem uma fome, ele tem uma sede, não preenchermos isso com coisas naturais. Não é problema coisas naturais lícitas e desfrutarmos dela, mas em primeiro lugar tem que ser o Senhor. É Ele que sacia a nossa sede, é Ele que preenche o nosso coração e nada mais. Mas vamos seguindo aqui, eu queria revisar algumas coisas que nós vimos em João 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus, fizeram dele Senhor, Salvador, esses são verdadeiramente filhos de Deus. E eu falei que se pegar um microscópio celestial e pegar o seu DNA e pegar o DNA de Deus, eles vão comparar lá o DNA e vai ver, opa, é filho, está aqui, ó, comprova no DNA. Por quê? Por causa da natureza. Você não é filho de Deus, uma expressão bonita, tá? Uma expressão popular. Você é literalmente um filho de Deus. Como Jesus é, teu espírito foi transformado. Pastor, é no meu bios? Não é no bios. Nosso bios, o corpo, nós vamos receber um corpo novo. Mas é no teu espírito, na sua parte eterna, seu ser espiritual, seu eu interior, digamos assim. Esse ser interior, nova criatura, tem o DNA de Deus. Então você foi transformado. Então você vê na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina a orar, ele começa falando o quê? Com a primeira palavra da oração do Pai Nosso? Pai, exatamente, Pai. Pai Nosso, mas veja, é o Pai. Por quê? Porque nós somos filhos, ok? E ele te ensina a falar com ele. Você pode falar, Deus poderoso, grande é o Shaddai, aleluia, onipotente. E você pode botar os adjetivos aí que ele tem todos, aleluia. Mas você falar, Pai, é poderoso demais. Não estou falando que você não possa usar outros atributos, mas ele ama quando você também fala, Pai. E sabe quando um filho está precisando, está no sufoco, está apertado, Pai! Nossa, é demais. Quando o Judá chama, Pai, já saio correndo. Vou ver o que é. Por quê? Porque o Pai quer ajudar, ele está ali para ser o suporte. E esse nome é poderoso, Pai. Ele é o nosso Pai. E lá em João 21, 17, Jesus continuou. Jesus havia morrido e ressuscitado. A pedra tinha sido rolada lá do sepulcro. O anjo estava lá. Olha, Jesus, que estava aqui, ressuscitou, como havia dito. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Ele vive. E ele declarou isso, olha, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Olha que legal, meu Pai, mas vá para os meus irmãos. Nossa, se ele é o Filho de Deus, e ele está falando com os irmãos dele, o que nós somos? Filhos também, irmãos de Jesus. Eu sou filho do meu Pai. Aí a minha irmã é o quê? Também filha do meu Pai. Mas nós não somos adotados. Somos genuinamente filhos de Deus. Ok? Subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Veja, guardadas as devidas proporções, Jesus está falando que nós estamos no mesmo patamar. Ó, filhos, estamos juntos. Aleluia. Oh, muito obrigado. João 20, 17. Esse editor aí tem que se converter. Ok, então veja, ele nos chamou e agora nós podemos avançar. Ele te chamou para pregar o Evangelho, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, guiado por Deus. Em Romanos 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus espera, Deus deseja que os seus filhos sejam guiados por Ele. Deus não disse que os filhos são guiados, ao contrário, Ele disse que os que são guiados são filhos. Então não tem como alguém ser dirigido pelo Espírito sem ser filho. Temos que ser novas criaturas. Então Deus programou que eu e você
filhos, fôssemos guiados por Deus. Essa é a programação de Deus. Tem que ser nova criatura. É nova criatura? Então Deus te programou para você ser guiado, dirigido por Deus. O propósito dele, né? Se você olhar para o coração de Deus, ele tem um caminho para nós andarmos, ele tem uma direção, ele sempre tem uma resposta. Deus sempre tem a resposta. Deus sempre tem uma direção. E nós temos que aguardar essa direção. Uma vez chegaram para Jesus, levando uma mulher pega em adultério, e a lei ordenava que ela fosse apedrejada. E Jesus, na verdade, eles não queriam um cumprimento da lei, eles queriam confrontar Jesus para acusar e pegar Jesus numa falha. Eles queriam pegar Jesus, aquilo ali não era algo genuíno. Levaram aquela mulher, Jesus, e aí, o que a gente faz? E agora? Ela foi pegar em adultério. A lei manda apedrejar. E aí, Jesus? Fala aí. Jesus se abaixa. Mas como assim, Jesus? Cadê a resposta? Você não tem a resposta. Eu creio, querido, que Jesus estava esperando a resposta do Pai, do Espírito Santo. Porque todos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não podemos reagir a situações sem uma orientação, a sabedoria de Deus. Não reaja, haja. Amém? Não reaja. Não reaja por uma pressão. Não precisamos, não somos escravos de você reagir por uma pressão. Não, você precisa, não, se você tem. Não tenho nada, calma aí. Jesus só ali esperando, ficou escrevendo no chão, e eu creio, quando ele já tinha a resposta do céu, o Pai já havia dito para ele o que ele tinha que fazer. Agora, filho, agora vai dar a resposta. Porque Jesus ele não fazia nada que não fosse uma ordem do céu. Jesus não fazia nada que não fosse uma orientação divina. Ele esperava o download, ele esperava a direção. Eu estava conversando com o pastor Sérgio, e aí o pastor Sérgio falou, Rafa, então vamos esperar uma situação que nós estávamos conversando, vamos esperar a claridade no coração, porque todas as decisões das nossas vidas precisam da direção do céu. A gente não pode sair fazendo daquilo da nossa cabeça, não funciona. Precisamos da orientação do céu. Então, vamos continuar aqui. 1 João 5,4, porque tudo que é nascido de Deus, está falando do novo nascimento, aquele que é nascido, aquele que tem o interior transformado, vence o mundo. Pastor, o que é nascido de Deus? É quando nós recebemos o Espírito novo. A palavra diz que nós morremos. Lá em Adão, quando Eva comeu o fruto, que não era para comer, desobedeceu, Deus disse, você vai morrer se comer. Eva comeu, Adão comeu, eles morreram espiritualmente. O interior deles perdeu a vida de Deus, mas em Cristo Jesus, o nosso interior recebe uma nova vida. E isso é um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Por que de novo? Porque nós nascemos uma vez lá no Jardim do Éden. E morremos, e agora em Cristo nós nascemos de novo. Aleluia! E é uma nova vida que habita em nós. E essa natureza é muito poderosa, nós temos que aprender a valorizar e viver por essa natureza. Então, João está declarando, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esse interior renovado, transformado, é poderoso e ele vence as oposições. Você tem um poder muito grande dentro de você, sabia? É um poder que vence as oposições. E essa é a vitória que vence o mundo, o que é a nossa fé. Então ele está falando duas coisas. Uma nova criatura que age em fé vence o mundo. Basta ser nova criatura? Não. A nova criatura precisa agir em fé. Ser nova criatura é importante, mas é pouco. Para que vença o mundo, é pouco. Fala comigo, é pouco. Mas pastor, já nasci de novo. Mas é pouco. Eu posso nascer de novo e viver como velha criatura. Eu posso nascer de novo e viver como uma antiga vida. Não é automático. Eu nasci de novo, agora vive. Nova criatura? Vive. A nova criatura é uma Ferrari. Eu posso pegar uma Ferrari e andar a 20 por hora. Eu vou estar usufruindo dela? Não. Vai estar andando na velocidade de um carro muito mais simples, mas é uma Ferrari. Mas temos que aprender quem nós somos para podermos vencer
o mundo, porque você é nascido de Deus. Então, olha, duas coisas que nós temos aí, olha, para vencer o mundo, primeira coisa, ser nova criatura, compartilhei isso semana passada, nascido de Deus, e a segunda coisa, exercício da fé, esses dois aí que estão em 1 João 5,4. Eu sou de Jesus, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, e agora eu me posiciono de acordo com quem eu sou. Eu creio, eu respondo à voz de Deus, e aí nós vemos milagres. Como Pedro, respondendo à voz de Deus, Jesus andando sobre as águas, os discípulos ficaram com medo, Jesus disse, não temas, não temam, sou eu. Aí Pedro, ousadamente, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Jesus falou? Vem, vocês estão aí, que bom. Vem, isso é Degaí, vem. Gente, tudo que nós precisamos é da palavra. O ser nova criatura, você já é. Amém? Agora nós precisamos da palavra, que é o nosso alimento, que é a espada, que é o nosso pão de cada dia, que é a nossa direção para o exercício da fé. O exercício da fé é em cima de uma plataforma. Qual a plataforma? A palavra de Deus. E o que Pedro andou não foi sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra, querido. Foi justamente a palavra de Jesus que falou, vem. E é justamente esse exercício que promove o milagre. Você é uma nova criatura, aí você ouve Jesus falar, vem, aí você experimenta o milagre quando a nova criatura se mobiliza a agir em fé. Então, 2 pontos super importantes, saber quem eu sou, e uma vez que eu sei quem eu sou, eu respondo a Deus, que é o exercício da fé, e eu vejo milagres. E hoje eu queria compartilhar com você um pouco sobre a autoridade, que a nova criatura tem autoridade. Abra comigo sua Bíblia lá em Efésios 1,18, eu queria ler alguns versículos, e eu vou projetar outros aqui, Efésios. Quando você abre aí, se Deus falou algo contigo, você vai e responde a voz dele. Funciona assim. A gente não vai seguindo na nossa vida do jeito que a gente acha, do que a gente pensa. Deus fala comigo no culto, lendo a palavra, Deus te deu uma orientação, você percebeu algo que você tem que praticar da palavra, está claro, vai e faz. Aí você vai ver essa atitude que faz vencer o mundo. Mas, em Efésios 1,18, eu quero tirar aqui um contexto, tem muito conteúdo nos versículos que nós vamos ler, mas eu queria puxar um pouco para a autoridade, tá? Peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, fala, poder, sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20. Ele exerceu esse poder, mais uma vez, poder. Então, várias vezes a palavra poder. Ele exerceu esse poder, e é importante esse poder aqui que está sendo dito aqui, porque ele vai ser mencionado na frente, lá no versículo 22, mas 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima, fala acima. Veja, um poder que colocou Jesus acima, e ele está acima. Você pode dizer glória a Deus? Então é um poder que colocou Jesus acima, e é poderoso porque nós ressuscitamos com Cristo. Nós estamos com Cristo em lugares celestiais, e esse poder colocou Jesus acima de todo o principado, 21, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu queria projetar aqui esse versículo 22, tem muita coisa no que a gente leu, mas vamos só nos prender um pouco aqui nesse versículo 22.
Que está dizendo, olha, sujeitou todas as coisas. Aleluia. Fala todas. Principados, potestades, doença, miséria, tudo debaixo dos pés de Jesus. Isso é maravilhoso. Porque Jesus, ele está acima de tudo, igreja. Ele é maior que tudo. Ele é maior que todos. Aleluia. E colocou todas as coisas debaixo dos pés. É a autoridade. Jesus tem a autoridade. Deus estava dando para Jesus toda a autoridade, todo o poder. Estava colocando Jesus no mais alto lugar. Você pode falar comigo? Mais alto lugar. Isso aí. Para ser o cabeça, cabeça fala de autoridade, fala de senhorio, ser o cabeça. Por isso que ele nos dirige, por isso que ele é nosso Senhor, ele é Senhor de tudo. Cristo, antes de Salvador, ele é o nosso Senhor. Porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Objeto da nossa confissão, número 1, ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o rei assentado no trono. Ele manda em tudo. Ele nos comprou, nós somos dele. Então ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. E veja, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e todo esse poder que ele está recebendo, o que está escrito? O deu à igreja. Aquilo que começou a falar lá no versículo 20, que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando, exaltando o Deus à igreja. Bem, isso está claro, amém, mas vai ficar mais claro ainda, o qual é o seu corpo. Ou seja, a autoridade que Deus estava dando para Jesus, Jesus inclui o seu corpo, a igreja. Então Deus estava dando autoridade para Jesus e estava dando autoridade para a igreja. Para mim e para você. Quando Deus deu autoridade para Jesus, Deus deu autoridade para você. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, que tudo enche em todas as coisas. Então, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E deu essa autoridade à igreja, que é o seu corpo. Está claro, igreja, que Deus nos deu autoridade. Ele nos deu uma procuração para que possamos usar o nome de Jesus. A autoridade de Cristo foi dada à igreja, porque somos um com Ele. Você é um com o Senhor. Nós acabamos de falar que o seu corpo, a igreja é o seu corpo. Então, a autoridade de Jesus, nós somos um com Ele, foi dado para a igreja. Então, vou ler só mais uma vez e vou mudar aqui. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu essa autoridade à igreja, que é o seu corpo. Amém. Vamos seguindo. Olha, Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Que isso é maravilhoso. E é uma posição tão poderosa que o inferno é colocado nessa posição. Cobras, escorpiões, que são animais até naturalmente perigosos, mas esses animais estão aonde? Em que nível? No chão, porque Jesus reduziu todas as coisas aos pés da igreja. Eles estão debaixo dos nossos pés. Que isso, pastor? Quem sou eu? Quem é você? É corpo de Cristo. É pouca coisa? Não é. Você é o corpo de Cristo. O inferno está debaixo dos pés de Jesus. O inferno está debaixo dos seus pés. Isso é importante para que você coloque o inferno no lugar dele. Mas, pastor, não é Jesus que vai repreender o inferno? Não, é você que tem autoridade. Ele o deu à igreja. Olha lá, o deu
para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Deus nos deu essa autoridade. Para quê? Para pisarem. Para pisar, ou seja, eu vou pisar. Não, é Jesus que pisa. Não, é você. Ele te deu autoridade sobre serpentes, cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E ainda diz a proteção maravilhosa, e nada lhes fará dano. Ou seja, Deus tem um escudo aí para você, ó. Ele tem proteção. Você pode exercer a sua autoridade, Ele te guarda, Ele te protege. Você tem autoridade. Amém? Vamos seguindo aqui, olha. Deus nos deu, é sua, Ele te deu autoridade. Então você pode repreender o inferno por pisar serpentes e escorpiões e não vai te machucar. Você está protegido aí quando pisar essa cobra. Né, amor? Aleluia! Proteção, aleluia! Proteção. Lucas 10, 17. Não. 10, 13. Depois a gente... Isso, 10, 3. Vão, eis que Jesus comissionou 70 discípulos, né? E ele disse, vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Jesus estava indo para Jerusalém e ele comissionou 70 para irem nas aldeias, na frente dele, antes que ele fosse. Eles estavam fazendo, pré-anunciando o evangelho, o reino de Deus, curando, para que depois Jesus fosse. E eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. E eu quero destacar aqui a questão da autoridade desses 70, né? Não levem bolsa, nem sacola, fala da dependência, né? De nós dependermos só da ordem dele. Tudo que nós precisamos é da palavra. Ele te mandou, você tem tudo que você precisa. Junto com a ordem que ele dá, nós temos toda a provisão. Ó, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. E esse não saúdem, não é ser mal educado não, tá, gente? É para que ele não se distraia, é para não parar e ficar conversando e perder o foco na missão. Quantos têm uma missão aqui? Digam amém. Nós temos que ter atenção à nossa missão. E fala de distração, não é ser mal educado. Ao entrar numa casa, digam primeiro, paz nessa casa. Aí, olha que maravilhoso, versículo 9. Curem os doentes, está falando para os discípulos, aleluia. Nós podemos orar pelas pessoas, olha. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, olha, o reino de Deus se aproximou de vocês. Apontando para Jesus que estava vindo, né? Que viria após os discípulos. Mas veja que ele deu autoridade. A autoridade está no nome, gente. Você pode repreender a doença. Mas, pastor, eu posso orar por alguém? Pode. Aleluia, pode orar. Alguém que estiver doente, pode. E se eu estiver doente, pode orar mesmo assim, querido. Você tem autoridade, você pode orar. Aí no versículo 17, então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. Olha que autoridade maravilhosa. Fala comigo, em teu nome. Em teu nome. É o nome dele, igreja. Não é o meu nome, não é o pastor Sérgio. Eu sei que o pastor Sérgio é bacana, é influente. Você vai num lugar, você fala, eu conheço o pastor Sérgio, te tratam melhor. Mas, queridos, é o nome de Jesus que faz a diferença. Não é o meu nome, é o nome dele. O inferno treme, igreja. O inferno treme. Você crê em Jesus, Ele é o teu Senhor, você usa o nome dEle, usa o nome de Jesus, Ele é seu. Exerça, o inferno treme com o nome de Jesus. Porque o nome, ele está atrelado a quem Jesus é. O próprio Jesus está associado ao nome, o nome está associado a quem Ele é. E quando você diz Jesus, e você repreende, você declara, exerce a sua autoridade, é como se o próprio Jesus estivesse exercendo a autoridade.
Então eles estavam alegres. Obviamente, depois Jesus orientou, olha, gente, se alegrem por isso, olha, mas se alegrem mais ainda, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém, igreja? Glória a Deus, mas o nosso nome está escrito no céu. Mas é importante entendermos a minha e a sua autoridade. Então, olha só, temos uma procuração que nos autoriza a usar o nome de Jesus, com todo o poder que há nesse nome. Tudo que está atrelado ao nome foi dado à igreja. Não existe ninguém aqui, na 5 de julho, que tenha menos autoridade do que o outro. Qualquer um aqui, todos nós temos a mesma autoridade. A mesma autoridade. Fala comigo, mesma autoridade. A mesma. Talvez uma pessoa que se converta, hoje não tenha uma consciência da autoridade que ela tem, que uma pessoa que esteja há mais tempo. Tá? Mas não significa também que se uma pessoa tem muito tempo, ela tem uma consciência, porque isso precisa ser aprendido. Tá? Mas temos uma procuração que nos autoriza a usar o nome de Jesus, com todo o poder que há no nome dele. E Jesus, ele fez um combate utilizando a autoridade. Agora, eu queria finalizar te mostrando um exemplo desse combate, como nós temos que proceder, tá? Contra as trevas. E vamos extrair isso lá de Mateus 4, versículo... Vamos seguindo aqui, Mateus 4, versículo 1 e 2. Vamos falar aqui da tentação de Jesus. Jesus foi ao deserto ser tentado e ele fez um combate lá. Jesus estava jejuando e o inferno queria tirar Jesus da posição de obediência. O inferno, ele começou a questionar a filiação. Se você é mesmo filho de Deus, transforma, se dobra, se joga. Ele queria tirar Jesus da posição de obediência, ele como um filho, um homem, aquele que abriu mão da sua glória, porque se Jesus ele age como Deus, ele não poderia ir para a cruz, mas ele era Deus, mas abrindo mão da sua glória, agiu como homem, obediente até a morte, morte de cruz. E o diabo queria tirar ele dessa posição de obediência, para invalidar a obra que Deus já havia planejado antes da fundação do mundo. Mas Jesus foi fiel até o final, mas ele agiu de uma maneira. Então, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse, fala, disse. Interessante, né? Ele disse algo. Ele disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, fala, respondeu. Interessante. O inferno disse e Jesus respondeu. Está escrito, o ser humano não viverá de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse, fala, disse. Exatamente. Vocês estão comigo. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu. Fala, respondeu. Está vendo quando o diabo fala com Jesus, Jesus responde? O diabo falou com Jesus, Jesus respondeu. Nós temos que ser assim também. Temos que responder. Mas eu vou ficar batendo papo? Não, você vai responder a palavra. Não existe outro papo com o inferno senão a palavra. Não tem outra conversa. E nem é para ficar calado. Porque você não vai ficar debaixo de opressão, sendo oprimido sem se levantar, como filho que tem a autoridade. Porque Jesus não foi oprimido. Ele colocou o inferno no lugar dele, assim como eu e você. Nós temos que colocar o inferno no lugar dele. Jesus respondeu. Também está escrito, olha, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda tentou levar Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, mais uma vez, olha, ele disse, vou te dar isso tudo. Você me prostra, me adorar. Então Jesus lhe ordenou, respondendo, né? Vá embora, Satanás.
Mas, pastor, é só mandar ele embora. Mas presta atenção aqui comigo. Antes de Jesus mandar o inferno embora, Jesus disse, está escrito. Antes de repreender, mandar o inferno embora, você tem que levantar a palavra. Quantos aqui creem que Jesus é um modelo para nós? Ele é um modelo para nós. Ele mandou o inferno embora. Satanás, vá embora. E o inferno obedeceu? Sim, obedeceu. Mas por que Jesus não mandou embora na primeira? Estou fazendo você pensar. Porque primeiro temos que levantar a palavra de Deus. Primeiro você levanta a palavra, está escrito. Gente, não tem outro combate, não tem outro papo. Só existe uma forma de combater. É a nova criatura se protegendo com a palavra de Deus. Temos que levantar esse escudo, o escudo da fé, a espada do Espírito. Não tem outra maneira. Quando Davi ficou diante de Golias, não existia para Davi outro assunto a não ser falar, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem outra conversa com o inferno. Senão, você é inimigo derrotado. Você está afrontando o exército do Deus vivo. Não está mexendo com a gente natural. Davi entendia a unidade de Israel, e hoje é a unidade da igreja. Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, Jesus falou, por que você está me perseguindo? Porque nós somos um em Cristo Jesus, e mexer com você é mexer com Jesus. E quando você se posiciona como Jesus, porque você é o corpo dele. Então Jesus ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus. Aleluia! Eis que vieram os anjos e serviram, e ele vai embora quando você exercer a sua autoridade. Na sua casa, você é responsável, vocês são portas da casa de vocês. Vocês têm autoridade na casa de vocês. Quem manda lá espiritualmente são vocês. Vocês têm autoridade, não é o pastor, é você. Você, mulher, coluna, o homem, juntos, são autoridade da casa de vocês. O que entra na casa de vocês só pode entrar com a autorização de vocês. E vocês podem repreender o que está com base na palavra e mandar embora. Está escrito, sai. Em nome de Jesus, o inferno tem que sair. Amém? Então, quando o diabo falava com Jesus, Jesus falava com o diabo. Quando o diabo falar com você, responda. Mas responda o quê? A palavra. Depois manda ele embora. Então, só existe um diálogo com o inferno. Palavra de Deus. Não tem outro papo. Se você perceber uma frase do inferno, uma palavra do inferno, vamos colocar de pé, igreja? Se você perceber, se posicione.